Agora, eu queria só fazer uma pergunta. Alguém pode ver o Senhor entrando aqui? Não, né? Eu estava ali sentado e hoje estava escalado uma outra pessoa para vir aqui orar. E Deus falou comigo: é você que vai subir para orar. E eu falei: mas já está escalado. Ele disse: não, mas vai ser você. E o que eu vou fazer? Ele disse: eu não vou te falar, você vai subir. E eu vou te falar lá. E quando eu cheguei aqui, aquele louvor quebrantou meu coração. Cheguei aqui, eu vi o Senhor vindo por esse corredor. E Ele falou comigo. Algumas poucas vezes eu tive essa oportunidade. Mas eu tive mais uma vez a oportunidade de ver que Ele está aqui. Sabe, Jesus é real mesmo, gente. Isso não é uma historinha assim que acontece mais ou menos, não. É verdade. Ele existe. Ele vive. Ele ressuscitou e está vivo. E Ele vai voltar. Ele me falou mais algumas coisas que eu não vou falar, mas foi muito bom o que Ele me falou. Mas nessa manhã, eu quero falar para vocês sobre crer para ver. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia para iniciar essa palavra. E eu vou falar um pouco mais sobre um outro texto. Eu quero exemplificar através de uma história da Bíblia. Mas antes eu gostaria de dar um texto como base dessa minha afirmação. Ver para crer. E eu queria que ou você abrisse ou lesse aqui, eu sei que eles vão estar projetando, João, o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 40. 11, versículo 40. Eu queria que você prestasse atenção. E se você está aí com seu telefone, coloque ele no silencioso. Na verdade, no culto sempre ele tem que estar ou desligado ou silencioso. Coloque não incomode, né? E não veja o seu WhatsApp, sua rede social durante as pregações. Nem saia, né, para ir para a casa de banho, a não ser que seja extremamente necessário. Amém? Porque você veio para ouvir a palavra de Deus e cultuar ao Senhor. Amém? Mas o texto bíblico diz assim, João 11, 40. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Então aqui está a frase que eu coloquei como título: crer para ver. Jesus Cristo afirma, não sou eu que estou a dizer isso, e essas são palavras de Jesus Cristo, vocês viram, está na Bíblia: se creres, verás. Amém? Então existe esta realidade. E sabe, glória de Deus significa quem Deus é. Isso é glória de Deus. A glória de Deus é tudo que Ele é. E se creres, verás Deus em sua vida. Você verá Deus atuando na sua vida. Você verá Deus fazendo coisas que parecem ser até impossíveis, pois não há impossível para o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Você pode agora estar a ver alguma situação que você está a viver e talvez você pense: essa situação me parece que não pode ser resolvida. Essa situação é muito difícil. Na verdade, pastor, eu já tentei várias vezes. Na verdade, pastor, eu até tomei decisões e agora eu vejo que tomei decisões erradas. E agora estou dentro da consequência das minhas decisões. Sim, tudo isso acontece. Mas se creres, verás a glória de Deus. Não creia na mentira. Não creia nas palavras torpes do inimigo.
Preste atenção, toda vez que uma mensagem chega à sua mente, que te traz desânimo, medo, raiva, ressentimento, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não traz medo, a palavra de Deus não traz ressentimento, a palavra de Deus não traz uma atitude negativa: eu vou desistir de tudo agora, eu não concordo com ninguém, eu estou contra tudo. A palavra de Deus não promove isso. A palavra de Deus promove fé. A palavra de Deus promove misericórdia. A palavra de Deus promove bondade, fidelidade, domínio próprio. A palavra de Deus promove alegria. A palavra de Deus nos anima, nos fortalece e não nos destrói, nos faz desistir. Isto não é a palavra de Deus, isso é a palavra de Satanás. Então, se uma palavra, um pensamento está a dominar a sua vida, você não vai conseguir. Não vai ter mais jeito. Não tem jeito mais. Não vai dar para resolver. Eu já tentei várias vezes. Se essa palavra está na sua mente, ela não é a palavra de Deus. Acorde, não seja tolo. A palavra de Deus é muito específica, ela é viva e eficaz. Ela entra a ponto de dividir alma e espírito. E ela promove até arrependimento, mas para salvação. Ela até traz correção para libertação. Então agora, se você estiver sobre uma palavra, sobre um sentimento contrário a Deus, se levante contra isso e expulse da sua vida. Diga: em nome de Jesus, esse pensamento sai agora. Eu não aceito isso. Eu não farei o que o inimigo quer que eu faça. Eu farei o que Deus me manda fazer. E o que Deus manda é salvação, libertação, reconciliação. O que Deus manda é perdão, é misericórdia. O que Deus manda é a unidade. Vocês creem? Quem crê? Quem está recebendo? Se creres, verás a glória de Deus. Mas a gente sabe que existe uma frase no mundo, uma frase muito famosa, que não é a Bíblia. Qual que é essa frase? Alguém sabe? É contrário ao que eu falei. Alguém sabe? Eu tenho que ver para crer. Não é verdade? Então, primeiro, Hebreus capítulo 11, 1. Diz assim, Hebreus 11, 1. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu espero, eu não tenho. Amém? E a prova das coisas que o quê? Não se veem. Então, se você afirma: eu tenho que ver para crer, deixa eu te avisar, você não está crendo em nada quando você vê. Você simplesmente está constatando um fato que você viu, mas não houve fé nenhuma na sua vida quando você vê para crer. Então, ver para crer não tem a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Se você vive dentro dessa filosofia, eu só vou crer se eu ver. Você não está vivendo em fé, você não está entendendo o que é fé, porque a fé crê antes de ver. Amém? Isso é fé. Ver para crer, não existe isso daí. Como é que ele vai crer numa coisa que ele já viu? Ele já sabe que existe. Não tem fé nenhuma nisso. Então, se você tem fé, você tem que crer para ver. Amém? Porque aí você tem fé, mas você deve ter fé na palavra de Deus, naquilo que Deus quer para a sua vida. Porque infelizmente, essa verdade que se remete ao mundo espiritual e que tem a ver com a salvação, a libertação, ela também se remete aos erros. Porque muitas pessoas, elas creem para ver o errado. Elas não viram ainda o que está a acontecer.
Às vezes elas nem têm certeza do que está acontecendo, mas elas já creem antes. E elas vão ver o que elas creem. Elas podem até ver sem ser a verdade, porque o diabo mostra a mentira para a pessoa que crê na mentira, possa falar, está vendo? Eu disse. Eu disse. Eu estou vendo aquilo que eu cria, sim. Aquilo que você crê vai fomentar a possibilidade de Deus agir ou do diabo agir. Porque o diabo espera também que você acredite nele, nas mentiras dele. Ele mostra as coisas erradas, por exemplo, na sua vida. Ele mostra que você, mas você fez isso, você fez aquilo, não vai dar mais jeito para você. E aí você crê no que o diabo está falando, e você vai ver. Mas se você crê na palavra de Deus, que vira e fala para você, você tem até isso. Mas a boa obra que eu comecei em você, eu vou terminar. E quando você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus vence a mentira do diabo. Pastor, mas não é mentira. Sim, é mentira, porque o que Deus faz é maior do que o diabo faz. Porque Deus tem algo para nós que é maior daquilo que nós possamos até estar a viver. Ele está aqui para nos salvar. Amém? Eu queria também agora ir lá para João, no capítulo 1, no capítulo 11, desculpe, 11. É uma história, do versículo 1 até o versículo 29. Esse é uma história de uma situação, um fato, que Jesus mostrou essa verdade. E eu quero, através desse texto, estar vendo essa verdade. Crer para ver. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, que era um amigo de Jesus, lá da cidade de Betânia, ficava pertinho de Jerusalém, uma aldeia de Maria e sua irmã Marta. Era uma família de 3 pessoas. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Ei, ouça o que eu estou a falar, essa é a verdade. A enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O Lázaro estava vivo, por que Jesus não foi? Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? É perigoso voltar para aquele lugar, pertinho de Jerusalém, é muito perigoso lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ei, existe uma coisa maior do que vocês estão entendendo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Se você coloca as coisas na luz, a luz dissipa as trevas. Amém? Mas enquanto você esconde as coisas, elas ficam em trevas. E Deus não pode agir nas trevas, a não ser que você coloque luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Deixa eu continuar, mas deixa eu entrar aqui para pensar com vocês. Jesus fala verdades que muitas vezes nós não entendemos, que para nossa lógica é a lógica nossa,
Mas a lógica de Deus pode ser completamente diferente da lógica que nós pensamos que é lógico. Olha, Jesus falou que ele está dormindo, então ele está dormindo. Ei, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou falando sobre a morte dele. Mas, irmãos, Jesus tinha falado um pouquinho antes que aquela doença com Lázaro não era para a morte. Como é que agora ele diz que ele está morto? Parece uma coisa estranha aqui acontecendo. Se Jesus disse que não é para a morte, como é que ele diz que a tal hora está morto? Isso acontece várias vezes conosco. Nós vemos situações em que Deus está falando, não, isso não é o que você está vendo, mas eu estou vendo. Está tão claro. O Lázaro morreu mesmo. Agora Jesus vem falar que ele não morreu. Ele até falou que não ia morrer. Mas Deus não anda como nós, não. Eu sempre procuro andar junto com Ele. É por isso que eu olho para as pessoas e olho para a igreja com os olhos do Senhor. E eu consigo ver mais à frente algumas pessoas. Eu consigo ver mais à frente a igreja. Eu me lembro em Lisboa, quando eu era pastor lá, algumas pessoas me criticavam porque eu colocava algumas pessoas que eram completamente sem possibilidade de serem líderes. E eu coloquei aquelas pessoas porque eu sou igualzinho a Jesus. Eu chamo 12 que ninguém acredita que vai ser os apóstolos. E às vezes até eu chamo Judas para estar junto comigo. Sabiam disso? Mas eu ando igual Jesus nisso. Eu chamo quem Deus chama. Porque só Deus sabe quem são as pessoas. Só Deus conhece os corações. Agora, depois de tanto tempo, eu só tenho recebido notícia de alguns que ficaram na igreja, outros saíram da igreja. E eles estão lá. Um que era o total improvável de dar certo, hoje é pastor de uma igreja. Ele começou uma igreja. Outros 2 que todos falavam, esse é impossível, esses caras são loucos. São agora os líderes de louvor de uma igreja muito grande, que não é a nossa, mas uma igreja muito grande lá em Lisboa. Sabe, nós não podemos olhar as situações com olhos naturais, nós temos que olhar como Deus olha. Mas o Senhor disse que eles não vão morrer, mas ele está morto. Ei, isso é óbvio, está morto. O Senhor está louco, está morto. Mas não é para a morte. Mas como que não é para a morte se já morreu? Você não sabe o depois. Amém. Você não sabe o depois. O que você tem que fazer é crer para ver. E o texto continua. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Quer dizer, eu podia ter ido antes, mas não vou, estou esperando a situação certa para poder entrar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja, agora falo como um pastor. Muita gente acha que o pastor Marco, que está aqui, não entrou na tal situação, já devia ter entrado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, você não é o pastor. Segundo, eu ouço o Senhor. Posso até ouvir errado, às vezes, concordo. Mas uma coisa eu sei, tem sempre o tempo certo. Sabe por quê? Porque Deus prova os corações. Deus estava provando os seus discípulos, e não só os seus discípulos. Ele iria provar o coração de Marta, de Maria, de todos aqueles que foram e enterraram a Lázaro. Deus tinha que permitir alguma situação praticamente se concretizar, para depois mostrar que Ele é Deus. Vamos lá. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, o Tomé. Lembra do Tomé, gente? É um dos 12. Sempre tem um Tomé no nosso meio, não é verdade? Também para morrermos com ele. Sempre tem, né, alguém trazendo só o ponto negativo.
Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias já sepultado, já estava morto, apodrecendo. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, uns 15 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ela ouviu isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Vamos parar aqui, eu vou continuar a história aqui. Jesus depois chamou aquelas pessoas, foi para o túmulo, e lá no túmulo, ele parou diante do túmulo, e ele virou e falou: tira a pedra. Ei, está fedendo. São 4 dias. Tira a pedra. Eles obedeceram a Jesus. Jesus já havia falado o que ia fazer, mas ainda não havia uma fé naquele lugar. Aconteceu que quando abriram aquele túmulo, Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Eu imagino no momento que ele falou, deve ter sido um momento assim: e agora? O que vai acontecer? Será que vai acontecer? Eu até imagino que devia, e claro, não imagino, tenho certeza, que tinha o grupo torcendo para não acontecer. Sempre tem. Quando alguém que está fazendo a vontade de Deus começa a falar a verdade, sempre tem um grupo que está perto e que começa a falar torcendo para não acontecer, para depois dizer: está vendo? Ele dizia que era o Messias, né? Messias nenhum. Eu sabia disso. Vocês sabiam disso? Que tem gente que torce para as coisas não dar certo? E o pior, que começam a falar uns com os outros, né? Aquilo que a gente chama de fofoca. A gente começa a falar: está vendo? Olha, também eu sabia que, olha para você ver também, olha o que foi feito, também, olha para você ver. Aí começa a falar um com o outro. Deixa eu dar uma palavra aqui: se você tem algo contra alguém, você vai na pessoa e fala, não contra a pessoa. Amém? E se você tem algo contra o pastor, você fala com o pastor. Mas não adianta falar, para com isso. Isso é uma tolice. Se você não acredita que pode confiar no seu pastor, então talvez você não seja ovelha desse pastor. Amém? Nós temos que estar juntos. Mas ali estava Jesus com um grupo de pessoas muito incrédulas. Até mesmo aqueles que estavam com Jesus e que tinham ouvido a palavra de que ele iria curar os seus discípulos, ele falou claramente: isso não é para a morte, é para a glória de Deus. Para Marta e Maria ele falou mais especificamente: ele vai ressuscitar. Mas mesmo assim as pessoas ficaram assim: e agora? E agora? E Jesus, quando disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro saiu para fora. E aqui nós estamos com um fato bíblico, de uma realidade, que podem ser várias realidades aqui dentro. Qual que é esse fato? É o fato de que existia uma situação praticamente impossível, uma situação de morte e de 4 dias. Não era normal alguém pensar entre os judeus que poderia ter ressurreição depois de 4 dias. Mas nós sabemos que vai ter ressurreição depois de mais de quase alguns
Talvez Adão eu creio que ele vai estar sendo salvo, amém? Eu creio que o pai Adão vai estar sendo salvo. Então, se Jesus voltar agora, depois de 6.000 anos, vai ressuscitar um morto. O que restou dele provavelmente virou até pó, mas do pó Deus vai levantar o morto, porque para Deus não existe tempo. Há 4 dias os judeus achavam, depois de 3 dias não tem mais possibilidade de ninguém ser salvo, ser ressuscitado. Se existe alguma possibilidade de ressurreição. Mas Jesus mostrou que para ele não é essa a verdade. Ele não anda segundo o que a gente acha. Ele anda segundo a sua vontade. Amém? E o que nós vemos aqui é uma situação em que aparece alguém, uma pessoa, e que tem uma situação que parece impossível. E o que Jesus convida a todas aquelas pessoas, os seus discípulos em especial, a Marta e Maria, mais ainda, ele convida: creia para ver a glória de Deus, creia que você verá a glória de Deus. Mas preste atenção em algumas coisas. Primeiro, para nós, com os nossos Lázaros, com as nossas situações de morte, com as nossas situações de impossibilidade, talvez até com um tempo estendido de alguns dias, ou meses, ou anos, ou décadas, nós podemos entrar assim como Jesus e fazer uma coisa: nós podemos dar a ordem: Lázaro, para fora. Você pode determinar aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, mesmo que o túmulo foi de 4 dias, que está morto, que não tem mais opção. Você pode se levantar e dizer: eu ordeno, a minha boca nunca mais vai falar um nome feio, a minha boca nunca mais vai agredir pessoas, a minha boca agora só vai ser usada para a glória de Deus. Eu vou amar as pessoas e vou respeitar elas. Eu farei tudo aquilo que Jesus faz, porque eu serei como Jesus é. Amém? Eu estou ouvindo aqui, e deixa eu responder para você. Tem gente me falando agora no coração: o pastor está dando uma indireta para mim. Não, eu não estou dando indireta para ninguém. Eu estou dando uma direta para cada um de vocês. E alguns de vocês, eu sei que essa palavra é para você, eu sei. E eu estou falando para você também. Mas pastor não pode fazer. Pastor pode fazer isso sim, porque o pastor traz a correção de Deus quando é necessária para o seu rebanho. Porque eu tenho o cajado, mas tenho a vara também. E se você é ovelha, você vai entrar junto no rebanho. Mas se você não é ovelha, você vai querer sair hoje daqui e não vai querer voltar mais. Mas eu te aconselho, não faça isso. Porque se você for para um outro lugar, você vai encontrar lá a mesma coisa. Porque enquanto não for corrigido no seu coração, não será corrigido. Amém? Então tá, eu ouvi, eu respondi. Jesus então dá ordem para o túmulo, e nós temos que dar ordem. Jesus confirma a sua ordem com a afirmação dos presentes: é necessário crer, mas Lázaro estava morto e sepultado. Ele confirmou o que ele cria, porque você tem que falar o que você crê. Amém? Você tem que dar testemunho do que você crê. As suas palavras não devem ser palavras para destruir, devem ser palavras para salvar. As suas palavras não devem ser palavras para dividir, as suas palavras devem ser palavras para unir. Deus nos chamou para sermos pacificadores. A quarta coisa que eu quero falar, ou terceira coisa, é que Jesus orou antes de dar a ordem, para ensinar como a oração é parte de crer. Jesus já tinha fé que ia acontecer, mas ele orou do mesmo jeito que ele esperou, para poder ser o momento certo, na hora certa, mesmo que era a hora que ninguém achava que era a hora certa, mas era a hora certa. Da mesma maneira, ele também orou, porque aí a Bíblia mostra: eu estou orando por causa deles,
Porque quando ele orou, ele queria mostrar: eu estou conectado com o Senhor, e o que está acontecendo não é meu poder, não, é dele. Porque tudo que nós fizermos não será para a nossa glória, será para a glória de Deus. E nós temos que sempre dar a Ele a honra e a glória de tudo que aconteceu, que foi a vontade dele. Se creres, verás. Então, ver está ligado à nossa fé, isso é um fato. O final é o ato de fé se concretizando, ou seja, você vendo a glória de Deus. Amém? Quando você dá a ordem, você mostra que essa ordem é uma relação direta com Deus. Você então estabelece a vontade de Deus. Nesse momento, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a sua vida mudando. Você vai ver a sua vida transformando. Você vai ver a sua família sendo restaurada. Você vai ver o seu emprego no lugar certo, seja o emprego que for. Você vai ver o dinheiro que você não tem chegando. Porque o Senhor é um Deus que nos dá fé para acontecer. Porque nós cremos e vemos. Amém? Nós não precisamos de ver para crer. Nós precisamos de crer para ver. E nós vamos ver a glória de Deus. Quem pode receber essa palavra? Quem está a receber essas palavras? Você está a receber? Se você não está a receber, receba. Porque é o Espírito Santo que está falando aqui através de mim. Eu tenho certeza que essas palavras foram dadas por Jesus para eu dar para essa igreja. Ah, mas eu não concordo, mas eu acho, eu não acho. Ei, acorda. Satanás está falando na sua cabeça, porque ele quer te levar para longe. Veja, se fosse a palavra de Deus, você iria querendo estar junto. Mas se você tem uma palavra no seu coração que quer te afastar da igreja, te afastar de Deus, essa palavra não é de Deus. Que Deus não faz isso. Esse não é o caráter de Deus. Amém? E é por isso que Ele está a falar hoje aqui isso. E eu sei que uma parte do que eu estou a falar aqui é uma palavra pastoral. Eu sei disso. Mas é o momento certo para dar para a igreja. Não só para a igreja, mas para você que está aqui. Porque talvez você que está aqui, e eu peço louvor que venha, pode estar já tendo uma vida em que você mesmo pensa assim: ah, eu não preciso de ir na igreja. Ah, eu não preciso de ter um compromisso com Deus. Ei, essa voz não é de Deus. Ei, acorde. Esta voz é o inimigo tentando te impedir de ter relação com Deus. E se você está aqui e precisa de se conectar com Deus de novo, se você estava desviado, desigrejado, você fala: não, agora eu quero ser realmente da igreja, porque eu creio que isso é o melhor para a minha vida. Porque você vai crer e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Mesmo que você não entenda, Ele está aqui para te salvar, para te curar, para te libertar. E independente do que seja o problema, independente do que seja a situação, tudo é possível ao que crer. Então agora coloque o seu coração diante de Deus. Nós vamos estar louvando e vamos ter a oportunidade de ter até um apelo daqui a pouco. E se você sente que precisa de entregar o seu coração a Jesus, aceitar Jesus, talvez você nunca deu sua vida para Jesus, você vai ter a oportunidade daqui a pouco. Ou você está desviado, está desigrejado, você tem a oportunidade também de estar vindo aqui para a gente orar por você, se você quiser. Mas enquanto isso, coloque a sua vida perante Deus. Mas se você está aqui e é igreja, e essas palavras tocaram o seu coração, e se alguma dessas palavras foi para você de fato, você falou: não, essa palavra é realmente direto para mim, então receba ela. Amém? Receba e se arrependa. Fala: eu, Senhor, me arrependo, e eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar. Amém? E se você precisar de ajuda, procure eu, a pastora Lília, e nós ajudaremos você. Podem procurar também o pastor Elcio. Nós temos hoje 3 pastores aqui, né? Então procure um de nós e fale:
eu preciso de ajuda, eu quero ser restaurado, porque eu creio e eu vou ver a glória de Deus. Aleluia. Vocês viram? Jesus falou que ia salvar. Ele entrou aqui e ele falou comigo que ia salvar. E eu não estava vendo. Eu só estava vendo uma muralha. Mas eu creio. E eu vi. Amém? Não dá nem vontade de terminar quando o Espírito Santo está agindo assim. A gente tem essa nova semana, mas temos cultos aí para frente. Temos muita coisa para essa semana. Inclusive temos também a reunião das Déboras na quinta-feira, né? E o evangelismo não terá hoje. Vai ser, a irmã Elisete está preferindo fazer no sábado. Quem quiser participar, participa. Apesar de que o sábado nós normalmente deixamos livre, mas não será no próximo sábado, porque temos o evento da conferência de líderes. Vai ser no outro sábado às 15h30, né? Então 17h30, sem ser na semana que vem, na outra, lá na Praça de Caldas. Quem quiser, fale com a Elisete. Nós já iniciamos um trabalho também de evangelismo na rua, amém? E já estamos encontrando pessoas. Isso é muito bom, porque nós temos que trazer. Veja, pessoas vieram para frente porque elas vieram, amém? Nós temos que encher os bancos de pessoas que não conhecem Jesus, ou que precisam de retornar para o caminho do Senhor, como Deus está fazendo com alguns que vieram aqui na frente, retornando para o caminho de Deus, amém? Então nós estamos a terminar mais um culto. Temos uma semana aí cheia de atividades, graças a Deus, muitas atividades. E nós ontem começamos mais um GC fora de Chaves. Começamos lá em Rebordelo, um GC com atletas do time lá. Lá é uma vila, umas 500 pessoas, só tem idosos na cidade. Os únicos jovens são os que jogam lá no time de futebol, né? Mas nós estamos já, eu acho que quase 14 pessoas, né? Já estão nesse grupo lá, né? E nós vamos estar abençoando a vida deles, amém? Sabe, nós temos lá em Valpassos, temos em Verim, temos também em Vila Real, né? E se você de alguma vez quiser assim, eu quero ir lá, fale com os líderes dos GCs de implantação, né? Lá em Rebordelo está o Vitor, lá em Verim está o Caio, lá em Vila Real está o pastor Elcio, e lá em Valpassos está o Rafael, que parece que saiu, ele está lá no fundo, né? Então procure, porque logo nós teremos igrejas nesses lugares. Quem sabe até em Rebordelo, apesar de que a gente sabe da situação lá. Os jogadores chegam, ficam um e vão embora. Aí chegam outros. Mas lá vai ser uma bênção também, amém? Porque nós vamos alcançar as nações. Mirandela está pedindo para a gente começar uma igreja lá. Bragança está pedindo para começar uma igreja lá. Agora me pediram para um outro aqui, vou falar o nome, é meio estranho, mas vou falar, Caixão. É Caixão. Estão pedindo para a gente fazer uma igreja em Caixão. Então, vamos para lá, vamos para Caixão. E vão abrir aquele caixão, amém? Vai ser bênção, vai ser bênção. E aonde mais precisar, porque nós também somos uma igreja missionária, amém? Nós vamos alcançar vilas, aldeias, cidades. Nós e todas as lagoinhas, as 673 lagoinhas espalhadas no mundo inteiro, estão se espalhando mais. E nós fazemos parte desse mover de missões poderoso que Deus tem fazido através da nossa denominação. Amém? Vamos a terminar. Eu vou pedir que a pastora Lília já saia e fique lá na porta. Eu vou pedir, como eu pedi antes, na semana passada eu não fiz isso, mas agora eu vou pedir, vou estar sempre pedindo para vocês esperarem só um pouquinho e não saírem correndo, mas me esperar chegar na porta, porque eu chegando na porta eu posso cumprimentar cada um de vocês, amém? Então só me espere um pouquinho. Logo eu vou cumprimentar e vou ter que sair, porque eu vou ter 2 reuniões ainda daqui a pouquinho com algumas pessoas da igreja, mas eu vou estar ali para te cumprimentar, amém? E a pastora Lília também, amém? E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam
sejam sobre todos nós, irmãos, e sobre todos os irmãos dessa cidade, espalhados em Portugal e sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E olha, o que eu desejo é que você seja feliz, mas faça alguém feliz, porque não dá para ser feliz sem fazer o outro feliz. Amém.